Aí, ó, 3 dias pra ficar mais em casa. Não tá enjoado ainda? Não, eu tô trabalhando. Tá trabalhando, mas tá trabalhando de casa ou tá trabalhando na empresa? Trabalhando na obra, eu trabalho com obra. Aí eu tenho que ir. Todo Tô me dia? entregando aqui. Todo dia. Tá certo. Nossa, hoje tem poucos alunos, né? Cadê o pessoal? Feriado prolongado, o pessoal viaja, só que dessa vez deve ser na maionese, né? Eles estão viajando dormindo, né? Porque não dá pra viajar do jeito que tá. Só se for pro ninho mesmo. Ó, eu tenho um informativo, então vou ler esse informativo para vocês e aí daqui a pouquinho a gente continua. Então, caros alunos, a fim de nos mantermos alinhados com as orientações dos órgãos oficiais, a previsão de retorno das atividades presenciais foi postergada para o dia 18/5, devido à pandemia do Covid-19. No entanto, fiquem atentos aos seus comunicados, pois estamos prestando atenção aos decretos da Prefeitura do município de Taboão da Serra. Conforme foram emitidos, a data de retorno poderá ser antecipada ou postergada, mas nós avisaremos. Não vamos parar enquanto o isolamento permanecer. As nossas aulas seguem firmes com o uso do Microsoft Teams. Ficamos à disposição. Então, nossas aulas aí têm previsão para voltar no dia 18/5, porém, isso pode ser postergado de acordo com a regulamentação municipal de Taboão da Serra. Tranquilos? Dúvidas? Não. Eu já havia recebido esse comunicado durante a tarde, já tinha visto já. Ok. Deixa eu perguntar, pessoal, vocês já fizeram o desafio nota máxima? Sim. Todos estão com o desafio em dia? Pra não esquecer, eu tô fazendo toda segunda-feira, dia de manhã. Boa. Aí você já Eu marca nunca tudo. fiz, não. Quem não fez, o Leandro? Isso. Leandro, eu vou pedir para você entrar no seu portal e começar o desafio nota máxima, que são pontuações que vão subindo nas disciplinas e serve para todas as disciplinas, se eu não me engano. E se você manter ele em dia, você mantém a sua pontuação, ela não cai. Então vamos supor, você deixa para a última hora, ele vai valer menos. Então é bom sempre você estar atento com essas datas do desafio nota máxima para você não perder pontuação. Ah, Eu entendi. cheguei a perder 2 semanas de nota máxima, deixando pra última hora. Sim, Daí então dá depois uma disso, eu corrida. vou fazer toda segunda-feira agora. É isso aí, dá uma corrida aí, pessoal. Tenta colocar tudo em dia. O pessoal da engenharia nunca deixa isso atrasar, então vou pedir para que vocês saiu da aula, entra lá no portal e já faz o desafio nota máxima para você não esquecer. Então, já anota aí no caderno. Anotou? Sim. Felipe, deixa eu te perguntar. Hum. Essas 2 semanas que eu perdi, eu não consigo fazer mais ela, né? Olha, não sei te responder mesmo. Você já tentou falar com o seu mediador lá do AVA? Não. Eu Vou não sei perguntar. se dá, mas tenta falar com o seu mediador lá no AVA. Tá, eu vou tentar. Tá. Deixa eu te perguntar outra coisa. Em relação à prova, eu entrei no portal esses dias, na sua matéria, principalmente, que é o que eu fiquei mais em dúvida. Por exemplo, lá eu tenho 6.000 pontos, acho que tipo, daqueles de total de 14 mil já. E na prova eu tenho 900, e está dizendo assim, mínimo 1.500. E aí o 1.500 é que eu tenho que tirar nas duas provas ou em uma só? Na somatória das duas provas. Por exemplo, a segunda prova ela vale 4.000 pontos. Então, somando 5.000 pontos das duas provas, você tem que tirar no mínimo 1.500. Então, por exemplo, na próxima prova você precisa tirar 600. Sim, foi essas Basicamente é contas que eu isso. fiz. Ah, então tá bom. Tá bom? Não tá tão difícil até. Tá tranquilo, vai. Tá bom, obrigado. Nada. Então, pessoal, posso contar com vocês para entrar lá no Desafio Nota Máxima? Pode. O meu Não já ouvi tá em direito. dia, viu, Felipe? Saulo, Cio, Carlos e Gustavo. Cadê o resto? Pode sim.
Pode sim. Em relação à prova, o que vocês acharam da prova? Para a capital, porque a capital, então, terá um número maior de leis. É isso que nós vamos fazer. Sempre de continuo. Não estava muito fácil, mas deu para ir bem. Ah, tava fácil pra caramba. Vocês estão tendo uma Ai, não achei mamata. muito fácil, não. Vocês estão tendo uma mamata. Ô, Felipe, tinha Ah. 2 questões iguais. Eu vi depois que eu publiquei, mas aí vocês já estavam fazendo e não deu para alterar. Ah, Quem acertou uma, acertou a outra. mas você não deu o ponto dela, né? Não, todo mundo praticamente acertou aquela questão, não tem como errar. Então, mas você não Nossa, deu o essa- ponto duplicado, né? Sim, Essa eu prova subiu também as duas notas subiram. Ah, Essa tá. prova também tinha 2 também? Duas iguais? Só a de cálculo, a de desenho não. Foi a de Então cálculo. foi nessa. Foi de cálculo. Você podia passar um corretivo para nós nela? Na prova? Como assim? Mostrar as respostas certas para nós saber qual que nós errou. Ah, você quer fazer uma vista de prova? É, Eu entendi corretivo, falei, meu Deus, eu vou ter que imprimir a prova, passar um corretivo e mandar? você podia mandar as notas para nós do que nós errou, não. Mas eu só errei uma nessa. Eu queria ver qual foi que eu errei. Vou abrir aqui, peraí. Eu também, eu só errei uma só. Só que eu não lembro agora. Eu não vou resolver questão por questão, tá? Só vou mostrar a prova em si. A gente tá um pouquinho atrasado. Cadê? Cálculo. Professor, esse negócio de derivado hoje é complicado, hein? Hoje ainda é limite. Não é a 3.1 já? Não, nós estamos na 2.2. Nossa, que eu fiz a 3.1 hoje, eu se matei aqui nesse negócio de derivado aqui. Peraí. Então, a prova ela avalia 1000 pontos. Nome completo, qual engenharia que você está matriculado, em qual semestre que você está matriculado, e as questões. As 2 questões são iguais, né? Que era, seja uma função f em reais tendendo a reais, y igual f de x, x menos 1. Qual que é o elemento do domínio da imagem igual a 5? Gente, 5 vai ficar igual a x menos 1. Menos 1 passa para o outro lado positivo, mais 1. Era super simples essa questão. Aqui nós tínhamos que relacionar cada função com o tipo de função que ela representa. Então, aqui eu tinha uma função linear na primeira, então 1, 4. Na segunda, eu tinha uma função quadrática. Na terceira, eu tinha uma função exponencial. E aí a minha resposta certa era a alternativa A. Questão número 7. Era uma questão linear também. Deixa eu aceitar mais um aluno. Então, você tinha aqui uma função linear e pedia para você a altura no 30º dia, né? Então, se você fizer uma regrinha de 3 de proporcionalidade, você vai saber que é 6 centímetros. O número de pedidos também, isso daqui era só desenvolver a equação, dava 9. Uma empresa vai lançar um produto novo no mercado, tinha uma função, a função era 80 menos x, uma equação também primeiro grau aí, resultava no 50. Considerando uma função trigonométrica de seno de x, o seno é uma função ímpar,
o porteiro, o ponteiro de um relógio mede 12 centímetros, ele percorria 20 minutos, considere π igual a 3,14, né? Então, a gente pedia a distância que a sua extremidade percorria. Então, se ele tem 12 centímetros de raio, a gente tem que achar o diâmetro que ele percorre na circunferência, vezes os 20 minutos que ele tinha percorrido, e a gente achava em 5,12 centímetros. Uma função de limites, né? A alternativa certa aqui é... Ué, não está indicado? Olha, acho que vocês vão ganhar 100 pontos, hein? Olha só, vocês vão ganhar 100 pontinhos na avaliação. Deixa eu anotar aqui que tem que colocar a resolução dessa questão. Questão... Ah, tá. Eu não errei nenhuma até agora, pô. Alguém tirou 1000? Não, ninguém tirou 1000? Ninguém tirou. Eu não tirei 1000, não. Ah, deve ser por isso, então. Bom, depois eu vou acrescentar... Deixa eu colocar aqui. Professor, como é que eu vejo? Como é que eu fui na prova para saber a quantidade de pontuação que eu tirei? Tá lá no Alva já publiquei. Não, então, tudo bem. Mas como é que eu faço para mim? Onde que é que eu entro para me ver? Meus No pontos? Mas no AVA, onde está lá meus pontos? No AVA vai ter um negocinho redondinho. Você clicando lá, mostra lá, tipo, onde tá seus pontos. Um por um, entendeu? Ah, tá, entendi. Então é aqui mesmo. Então, beleza, valeu. Bom, aí eu vou fazer a alteração disso. Se eu ver que muita gente acertou essa questão, se eu tiver que fazer de todo mundo, eu deixo esses 100 pontos para P2. Pode ser? De vez em ter que retificar um por um, eu deixo 100 pontos para P2. Pode Beleza, ser? a gente já começa a próxima prova com 100 pontos. Não estou prometendo. Ah, Olha, gostei disso, hein? Não estou prometendo. Eu estou dizendo que se muitos alunos acertarem essa questão e eu tiver que fazer o pedido de deferimento de muitos alunos de uma vez, fica mais fácil eu anotar essa questão e deixar para P2, aí vocês me cobram quando a gente for fazer a P2. Mas aí na aula que vem também eu vou falar para vocês se eu vou optar ou não por isso. Professor, Beleza. essa aí provavelmente todo mundo acertou, né? Porque essa daí eu era tenho um pouco certeza fácil, que eu né? acertei ela. Certeza a gente Essa só da tem a planta? morte. Essa da planta? Professor, essa daí era fácil, né, Ah, professor? Certeza a gente só tem da morte. Essa eu não precisava nem fazer um cálculo. Você pensa e faz. Meu Deus, que barulho. O que está acontecendo? Certeza a gente só tem da morte. Do resto a gente não tem certeza de nada. Nem da morte, viu? Ô, louco, da morte um dia a gente vai, né? Olha que não, hein? Deixa eu já até colocar aqui. Boa noite a todos aí. Eu estava com muita dificuldade para acessar hoje a rede. Boa noite, Gaspar. Chegou? Não estou há 20 minutos tentando entrar aqui, não consegui. Certeza é o que você falou, só da morte mesmo. Como disse lá o Aristóteles, não Sócrates, né? Só sei que nada sei, eu só sei que nada sei também. É verdade. Só deixa eu fazer uma coisa aqui, rapidinho. Fazer um comparativo. Só um minuto, tá, pessoal? R$751, a média foi para 841. 90% da sala acertou essa questão. Eu vou acabar deixando ela para P2, pode ser? Pode. Então tá, vocês me lembram?
Ninguém me lembra aí? Eu não lembro. Não, se preocupa não que eu lembro. 100 pontos à toa assim, você é doido? Eu lembro todo dia, se você quiser. Não, só lembro uma aula antes da prova. Falar, professor, tem aqueles 100 pontos. Pessoal, deixa eu fazer outra observação. Cálculo 1 é uma matéria que tem bastante conteúdo. Acho que vocês já perceberam isso, né? E em uma aula não dá para eu abordar tantas coisas além do que apenas um conteúdo, porque senão vocês não vão entender nada. Já é difícil entender se eu abordar um conteúdo só. Se eu abordo mais de um conteúdo em uma aula, ficam piradinhos. Então, vejamos que nós estamos um pouco atrasados. Eu estou aqui tentando me adaptar, tentar, no final de semana, subir mais alguma aula, subir uma ou duas aulas, para a gente tentar vencer o tempo. O que vocês acham? Vai ter que ser, né? Vai ser o jeito, né, professor? Tá. De qualquer forma, eu posso fazer... Eu tenho várias opções aí para passar esse conteúdo. Se a gente não conseguir passar ele com aulas, porque é uma matéria muito extensa, eu estou pensando em pedir um resumo para vocês de uma unidade. E aí vai depender de como a gente vai fazer isso. Se for o caso, na próxima aula, se eu ver que vai ter essa necessidade, porque eu estou ficando um pouco preocupado com essa correria, se eu ver que vai ter necessidade de eu pedir para vocês algum resumo, eu peço na próxima aula, dou um prazo aí um pouco mais extenso para vocês, aproveitar que vocês estão um pouco mais em casa, e aí a gente tenta fazer esse resumo para subir como algum tipo de pontuação em atividade de sala de aula. O que vocês acham? Pode ser também. Tá. Acho bom, né? Tranquilo. No final de semana eu vou ver se eu consigo subir uma ou duas aulas, para ver se a gente consegue dar uma acelerada, mas de qualquer forma, se eu não conseguir também, se não der tempo, eu vejo com vocês alguma forma da gente ter esse conteúdo de algum jeito, nem que se for por resumo, enfim, a gente dá um jeito e consegue matar isso daí. Bom, então, dei o comunicado do Covid. Para quem não estava na aula ainda, nossas aulas têm previsão para voltar no dia 18/5, mas isso pode ser postergado, dependendo dos decretos da Prefeitura Taboão da Serra. Quem ainda não fez o nota máxima, eu vou pedir por gentileza para que vocês entrem no portal e façam com mais urgência possível. O desafio nota máxima, ele vale uns pontos para vocês nas disciplinas, ele é super importante para a avaliação de vocês. A prova eu já corrigi com vocês, os 100 pontinhos a gente vai deixar para B2, e aí no final de semana eu vou tentar subir algum conteúdo extra para ver se a gente consegue dar um andamento mais rápido, mas de qualquer forma eu acredito que a gente vai precisar fazer aí um resuminho de alguma unidade, tá? Perceberam alguma coisa diferente do professor? Tá mais bonito. Ontem um professor fez emagrecendo? essa mesma pergunta para mim, hein? Ah, eu tô mais Tá bonito. emagrecendo, é? Eu tô 5 quilinhos a menos. Passou perfume hoje? Passei perfume para ver vocês, tô emagrecendo, já vim todo preparado. Todos enxergam meu slide? Sim. Então, ainda estamos em limites. Hoje nós veremos os limites finitos e os limites no infinito. Limites são a principal base da construção para os cálculos. Muitas vezes, uma função pode ser indefinida em um certo ponto, mas podemos pensar sobre o que a função se aproxima. Então, conforme cada vez chega mais perto desse ponto. E ali a gente encontra o limite. Os limites infinitos e limites que têm o x tendendo para o infinito, quando resolvemos um limite e não encontramos como resposta valores numéricos, mas sim o infinito, seja ele positivo, seja ele negativo. Então, dizemos
então que o limite é infinito. Seja f uma função definida em ambos os lados de A, exceto possivelmente em A, se podemos, através de uma escolha adequada de x, nas proximidades de A, fazer os valores de f de x ficarem arbitrariamente grandes, tão grandes quanto quisermos. Então, escrevemos que o limite da função f de x quando x tende a A é igual a infinito. E lê-se, o limite da função f de x quando x tende a A é infinito. Seja f uma função definida e algum intervalo a, vírgula, infinito, então o limite ele tende a infinito quando f de x é igual a L. Então, lê-se dessa maneira. O limite de f de x, quando x tende ao infinito, é L. Significa que os valores de f de x podem ficar arbitrariamente próximos de L, tornando os valores de x grandes. Só deixa eu aceitar mais um aluno. Então, aí a gente tem um exemplo, determine o limite de 1 sobre x, quando x tende a zero, considerando que x deve ser diferente de zero. Então, para determinar o limite, quando x tende a zero pela direita... Espera aí, pessoal. Deixa eu tirar o microfone de vocês. Então, para determinar o limite quando x tende a zero pela direita e pela esquerda, vamos organizar os dados na tabela. Então, o que a gente fez? Quando o x é igual a zero, não tem y, porque zero dividido por qualquer número não existe, não tem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar assim, x igual, do lado da tabela do lado esquerdo, tá? Que é o positivo, vindo pela direita. X igual a 0,1. O y seria 10. X igual a 0,01. O y seria 100. Então, quanto menor for esse x, maior é o meu y, de modo que o meu y ele não se aproxima um do outro. Ele sempre vai crescer infinitamente. E quando eu venho pelo meu lado esquerdo, que é a tabelinha da direita, que são os números negativos, eu teria que quando meu x é igual a zero, ele não se define, não tem y. Agora, quando meu x é menos 1, o meu y é menos 10. Quando é 0,01, meu y é menos 100. Quando é 0,001, é menos 1000. E assim eu vou tendo um número cada vez maior. Então, quanto mais casas eu tenho decimais aqui no meu x, com 0 na frente do 1, maior vai ser meu y. Então, cada vez mais eu tenho y. Ele está tendendo a crescer muito com um intervalo muito curto. Então, ele tende muito ao crescimento. O que eu vou entender dessa maneira? Olhando para os gráficos, quando eu tenho x se aproximando de zero, quando vem pela direita, o meu y tende ao infinito positivo. E quando o meu x vem pela esquerda, que é essa parte de baixo, quando ele vai se aproximando de zero, ele tende ao infinito pela esquerda também, só que um infinito negativo. Então, podemos observar que o x se aproxima de zero pela direita e o y cresce indefinidamente, superando qualquer valor arbitrário que fixemos, isso é, o y tende ao infinito quando o limite de 1 sobre x tende ao infinito pelo lado direito, tende a zero, perdão, pelo lado direito, nós temos aí que o limite é infinito positivo. Só deixa eu aceitar mais um aluno. Quando o x se aproxima de zero pela esquerda, que é nesse segundo, nessa parte de baixo, a gente nota que o y ele decresce
né, indefinidamente, isso é, o y tende a menos infinito. Então, quando o limite de 1 sobre x para x tendendo a zero pela esquerda, o meu limite é menos infinito, porque o infinito, nesse caso, vai para o lado negativo. Não existe limite da função x quando x tende a zero, porque os limites laterais são diferentes. Então, nesse caso, a gente pode falar assim, olha, o limite, um valor real não existe, porque ambos vêm por lados diferentes, eles não chegam em local nenhum. Quando o x cresce indefinidamente, o gráfico quase toca o eixo x. Isso é, y tende a zero. Então, o limite de 1 sobre x, quando x vem pelo lado direito, quando ele tende ao infinito, é zero. E quando decresce indefinidamente, o gráfico encosta no eixo x. Isso é, y tende a zero. Então, quando o meu limite de 1 sobre x, quando o meu x tende ao infinito, o meu y é zero. A gente pode observar aqui, imagina que o meu x vai tender ao infinito, o meu y vai ser zero, tanto pela direita quanto pela esquerda. Na verdade, não vai ser igual a zero, mas ele vai tender a zero. E aqui tem aí um outro exemplo, né? Determina o limite da função 1 sobre x quadrado quando x tende a zero. Então, vamos analisar o comportamento de x e y por meio dessa tabela. Quando o meu x ele é 0,1, o meu y seria 1 dividido 0,1 ao quadrado. 0,1 ao quadrado é 0,01. 1 dividido por 0,01, 100. Então, quando o meu x é 0,1, o meu y é 100. Assim, conforme eu vou caindo uma casa para o lado, eu vou acrescentando duas casas no y. Então, se eu tinha 100, por exemplo, o meu próximo número é 0,01, de 100 eu pulo para 10.000, porque eu tenho mais dois zeros, né? Quando eu tenho quadrado, eu tenho esse acréscimo de dois zeros. Então, olha que curioso. O meu x sendo positivo ou negativo, ele vai me dar um y positivo, porque o número negativo ao quadrado, ele se torna positivo. E aí, o meu 0,01 elevado ao quadrado vai ser 0,301. 1 dividido por esse número vai dar 10.000, tanto quando ele é positivo, tanto quando ele é negativo. Então, o gráfico da minha função x é igual 1 sobre... Desculpa, y é igual 1 sobre x ao quadrado, ele vai tender ao infinito de ambos os lados, tanto da direita quanto pela esquerda. Então, esse limite, quando ele tende a zero, ele é igual ao infinito. Ao analisarmos o comportamento do eixo x e do eixo y, através dos resultados apresentados na tabela e no gráfico, percebemos que, quando x cresce ou decresce indefinidamente, a sua função se aproxima de zero, ou seja, y tende a zero. Logo, quando eu coloco o meu limite de 1 sobre x ao quadrado, quando o meu x tende ao infinito tanto pela direita quanto pela esquerda, o limite é zero. Então, eu posso falar que, como eu tinha aqui, na situação passada, que o meu limite, como vocês podem observar, quando o meu x tende a zero pela direita é infinito e pela esquerda é menos infinito, eu também posso falar que o meu limite, quando tende ao infinito, é zero, e quando ele tende ao menos infinito, é zero da mesma forma. Então, aqui eu tenho que o limite de 1 sobre x quadrado, quando x tende ao infinito, é zero. Por quê? Imagina o 1 dividido por um número gigante, aí, um número sem fim. Qual que é o limite disso? Zero, né? Ele vai tender a zero. Logo, a gente pode observar também no gráfico que quando o meu x ele tende ao infinito, ele chega no meu zero, né? No y. Quando o x ele se aproxima de zero, y cresce indefinidamente. E por isso, a gente fala que o y ele tende a mais infinito pela direita. Então, o limite de 1 sobre x quadrado, quando o meu x tende a zero pela direita, é
mais infinito. Todo mundo concorda? Vindo pela direita. Quando eu tenho o x chegando próximo de zero, o meu y tende ao infinito pela direita, o infinito positivo, né? E também, pelo negativo, também é a mesma situação, tá? Não veio aqui, mas é a mesma situação. Se meu limite vindo pela esquerda também, ele vai ser mais infinito, porque ele vai estar como positivo para o y. E aqui mais um exemplo. O limite da função polinomial para x tendendo a mais ou menos infinito. Então, considere uma função polinomial, um f de x de grau n. A gente não conhece o grau dessa função. Com a n diferente de zero. Então, esse a n da minha função também não pode ser zero, e o n, que é o meu expoente, ele é a gente não conhece o grau dele. Então, eu vou ter uma função mais ou menos assim. Função de x é igual a n vezes x elevado a n. Aí, mais a n menos 1, x elevado a n menos 1. E aí você continua, tá? Então, seria a n menos 2 elevado a x elevado a n menos 2. Aí você continua, etc. Colocando isso... Desculpa, ainda não termina a função, né? Mais A2 vezes x ao quadrado, mais A1 vezes x, a primeira potência, mais A0, né? Então, colocando n em evidência, cada um dos termos tende a zero. Por que isso acontece? Quando a gente colocar o n em evidência, deixa eu ver se vai dar para mostrar aqui. Só deixa eu ver aqui ficou no slide diferente, vai ficar meio confuso para eu mostrar. Mas é o seguinte, o meu limite, ele está tendendo ao infinito, né? Como ele já estava tendendo ao infinito aqui anteriormente. Imagina que eu preciso colocar esse xn em evidência para que eu consiga retirar quem eu não conheço do meu limite e assim resolver esse limite. Por quê? Se eu colocar ele em evidência, todos os outros números vão estar em função de xn. Então, como que ficaria basicamente? Para eu tirar o meu xn do meu limite, o meu an, que tá aqui sozinho no início, eu não sei se vocês estão enxergando ele, anteriormente ele estava multiplicando o xn. E para eu tirar para eu colocar todo mundo em evidência, eu vou colocar esse xn multiplicando todo mundo, né? Para isso, o x que estava sendo elevado pela primeira potência, segunda potência, x elevado a todos eles vai cair como um x divisor, como um número aí denominador. Então, imagina assim, eu tenho um número infinito nesse critério, e esse infinito vai entrar aqui no denominador. Se eu tenho qualquer número dividido por infinito, esses números tendem a ser zero. Portanto, como que ficaria o limite dessa função? Ficaria limite da função de x quando x tende a mais ou menos infinito é igual limite de an, porque ele não foi cortado, porque ele não está sendo dividido pelo x, né? Vezes x elevado a n. Então, esse daqui seria o resultado da fórmula desse limite da função. E aqui eu tenho um outro exemplo. Por exemplo, ó, eu tenho um limite aí de uma função quadrática sendo dividida por outra função quadrática, né? Para calcular esses limites no infinito, primeiro nós dividimos o numerador e o denominador pela maior potência de que x ocorre no denominador. No nosso caso, a maior potência de x é x ao quadrado. Então, como que isso daqui vai ficar? Eu vou utilizar, como eu tinha a minha fórmula, eu tinha dois limites, certo? O numerador e o denominador. Eu vou dividir eles por x quadrado, porque na minha regrinha, primeiro dividimos o numerador e o denominador, e o denominador pela maior potência em que x ocorre no denominador. No caso, essa maior potência é x ao quadrado. Então, eu pego esse x quadrado e divido tanto embaixo quanto em cima. Por quê? Eu vou tirar a maior potência, o número de maior potência em função de x. Então, eu vou conseguir deixar isolado ele, tanto o 3 quanto o 5 embaixo, e o restante fica em função de x. Só que o que acontece com esse x quando ele tende a zero?
no meu denominador? O meu número tende a zero. Então, logo, o limite de 3, o limite para x tendendo ao infinito, quando o meu número é uma constante, ele não está dependendo mais do x, é a constante própria, tanto do numerador quanto do denominador. Então, ficaria limite de 3, limite de 5. 1 dividido por infinito, 0. 1 dividido por infinito, 0. Ambos dos limites de baixo e de cima. Então, o resultado desse limite seria 3/5, porque eu consegui tirar a maior potência do x em relação tanto à função que eu tinha no numerador quanto do denominador, como vocês podem notar. E aí, tirando esse x de maior potência, eu consigo observar que, substituindo pelo infinito nos denominadores, esses números tendem a zero, e com isso eu resolvo essa função. Vocês querem copiar esse exercício? Sim ou não? Pode passar. Lembrando que isso vai ficar também depois no portal de vocês, Eu tá? tô tirando o print. Eu tiro o print. Isso vai ficar no portal de vocês também, então, de repente... Vocês não querem copiar para fazer resolução? Sim, é bom E aí, copiar. povo? Copiando aqui, professor. Vai, vou dar 5 minutinhos para vocês copiarem. Pode passar? Pera. Lá, viu? Pode ir? Pode. Fala a verdade, vocês deram graças a Deus que nossa prova foi online, né? Deus tá vendo. Ó, eu dou, viu, Felipe? Não sou mentiroso, não. Deus tá vendo essa mamata que vocês estão tendo. Rapaz, online você pega o caderninho, você vai relembrando tudo. Nossa, você não me fala isso não, hein, senhor Wesley, que você tá sendo gravado e eu cancelo a sua prova. Mas, rapaz, Como que tá o caderno de vocês? Vocês estão fazendo bastante exercício ou não? tudo que você passa nas aulas vai sendo notado e vai fazendo junto, né? O meu, pelo Isso é bom. menos,
Tem bastante Vocês estão conteúdo. conseguindo manter essa regrinha? Vocês estão conseguindo se manter regrados, fazendo tudo? Não, tô penando na questão de pré-aula e pós-aula, tá complicado. Quem tá penando? Eu, Wesley, eu tô sem computador, E entendeu? Wesley. Aí tá complicado. Entendi. Mas Tô pelo tendo que fazer celular, tudo não pelo celular, tá? aula, tudo. Mas tá indo pelo celular? Tá indo bem? Então, quando eu consigo entrar pelo celular, eu pego, já faço duas, três pré-aulas, né? 3 dias, pré-aula e pós-aula. Mas não é sempre que eu consigo, que o meu celular também não tá aquelas mil maravilhas, aí complicado. Entendi. E Lá como que tá aí a situação na mas região eu de tô vocês? do Covid? Tá tudo bem? Não, por aqui onde eu moro, por enquanto, tá, de certa forma, até que tranquilo. Não, por exemplo, essa obrigatoriedade de máscara que tem em São Paulo, né? Aqui ainda não tem. Tem muito lugar aqui que tá funcionando ainda, né? Com as portas, assim, delimitando a entrada, tudo. Mas, a princípio, tá bom, dar certo, tá tranquilo, essa questão. Por enquanto, né? No Embu, o prefeito assinou um decreto que agora é obrigatório o uso de máscara. No Embu já tá obrigatório. Já. Itapecerica da Serra também. Quem pega ônibus intermunicipal faz o quê? Ah, se lasca. Porque é lotado. Vai dentro de uma bolha. Quando ele passa do município, põe e tira, põe e tira. Pode passar, pessoal? Pode, por mim pode passar. Por mim pode, Felipe. Bom que vocês já vão com 100 pontos para B2, hein? Tava esperando essa agora? Sem pontos extras? Não, jamais. De deixar qualquer um triste, fala sério. Olha 600 passando na rua, hein? Pior que eu moro no quarto andar e não tem jeito. Moro numa rua movimentada. Não, parece que tá passando dentro da sua casa. Isso que a minha janela tá fechada, eu tô morrendo de calor aqui. Vou até abrir a janela, falando só um minutinho. Teve outro dia que parecia um monte de isso aí. É racha. Tudo é sobre rodas. Cá estou de volta com a janela aberta também. Pode passar o slide? Por mim pode.
Então, também tem o cálculo de uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Quando o numerador e o denominador de uma fração tendem a zero no cálculo de limites para um determinado valor de x. Devemos tentar simplificar a função antes de efetuarmos a substituição. Para simplificar a expressão, você deve fatorar, racionalizar ou utilizar dispositivo prático de Bridge-Ruffin para dividir os polinômios, dado o limite. Então, nesse caso, por exemplo, quando x tende a 3. Opa, deixa eu aceitar de novo. Quando x tende a 3. Repara que se eu substituir ali em cima fica 3 ao quadrado menos 9 seria 0, e embaixo 3 menos 3, 0. Os dois tenderiam a ficar 0 sobre 0, né? Então, observe que na função f de x, quando o x elevado ao quadrado menos 9 dividido por x menos 3, não é definida para x igual a 3. Então, não existe esse limite para x igual a 3. E o numerador e o denominador da fração tendem a zero quando x se aproxima de 3. Então, nesse caso, o que a gente pode fazer? A gente vai fatorar para simplificar esse limite. Então, eu sei que ali na parte de cima eu tenho x ao quadrado menos 9. O que eu tenho ali? Eu tenho... Eu tenho meu Deus, esqueci o nome disso, fugiu da minha cabeça. Uma fatoração mesmo, né? Eu tenho ali que... Meu Deus, saiu o nome da minha cabeça agora. Alguém lembra o nome quando tem essa... Oi? Produto notável. Exato, eu vou ter ali um produto em que os meus parênteses, se eu fizer uma multiplicação de x mais 3 vezes x menos 3, eu teria o x quadrado menos 9. Né? Então, o que eu faço? Antes de fazer a distribuição dessa multiplicação, eu vou fazer aquele corte, né? Fazer aquela simplificação de x menos 3 e x menos 3, vou cortar. Então, o limite de x mais 3, quando o limite tende a 3, ficaria limite. Seria a substituição de x por 3, 3 mais 3 igual a 6. E aí eu teria o limite desse x mais 3 quando o x tende a 3. E aí eu entro também nos limites trigonométricos, né? Por exemplo, o meu limite de seno de x sobre x, quando o meu x tende a 0, é igual a 1. Né? Vocês lembram que o meu seno, o seno de 0, quando eu tenho o seno do 0 em x, eu tenho um seno igual a 1. Lembram disso? Seno, cosseno, tangente. Eu acho que tem um exemplo um pouco mais prático depois. Não sei se está aqui, mas eu acho que estava. Enfim, o limite do meu seno de x dividido por x quando o meu x tende a 0 é igual a 1. Essa é uma proposição. Então, eu posso ter ali uma função f de x, de seno de x dividido por x, e eu posso falar que essa função é par. Isso é, se o f for de menos x, a função vai ser igual para f de x, né? Porque se o meu x for 0, tende a 0, perdão, a função seno de x dividido por x é igual a 1. Então, tanto para o positivo quanto para o negativo. Conforme isso que eu estou explicando, tem aí embaixo explicando. A função de menos de x é igual a seno de menos x dividido por x. E isso é igual a menos seno x de x dividido por x. E isso é igual a seno de x sobre x. Ou seja, dá para a gente tirar esse sinal negativo e a gente fala que essa função, quando x é negativo, é igual a função positiva também. Aqui eu vou ter um exemplo, se o meu x tender a 0 tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, né? A função f de x apresenta o mesmo valor numérico. Então, ele vindo tanto do lado direito quanto do lado esquerdo vai ter o mesmo valor numérico. Vamos utilizar, então, a tabela de aproximação para verificar o resultado. Por exemplo, se a gente precisa chegar próximo de 0, lembra que ele vai tender a 1? Então, eu vou usar ali primeiro o mais ou menos 0,1. Se eu colocar o mais ou menos 0,1 no seno de x e no x,
eu vou ter que essa função vai ser aproximadamente 0,99833, e aí eu vou descendo mais. Eu vou colocar 0,01, vai ficando 0,9999833, e aí eu vou aproximando cada vez mais, de modo que se eu colocar 10 vezes elevado a menos décima potência, né, que seria 0,00, 10 vezes 0, 1, tudo isso ou positivo ou negativo, eu substituindo na função seno de x por x, eu chegaria muito próximo de 1, que seria 0,99999, então chegaria muito próximo de 1. Mas repara que quando vem tanto pela direita quanto pela esquerda, tanto o meu número positivo quanto ele negativo, porque nesse caso, o x ele aparece tanto dentro do seno quanto no denominador. Então, ficaria positivo ou negativo embaixo e em cima, seria no numerador ou denominador. Então, nesse caso, ambos ficariam com resultado positivo de função f de x. E aí eu tenho mais ou menos essa função, em que o seno de x dividido por x, quando o meu x tende a 0, o meu y tende a 1. Mas de modo que a minha bolinha aberta, tá vendo que tem uma bolinha aberta no y? Esse 1, quando tem a bolinha aberta, significa que o 1, esse ponto não está incluso no gráfico. Então, naquele ponto é inexistente, é realmente o limite que você chega. E aí, eu queria que vocês... aqui, na verdade, é um exemplo, né? Dá para eu passar ainda esse exemplo. Esse exemplo é o exemplo de seno de 7x dividido por 4x quando o x tende a 0. Então, nesse caso, nós temos que, para eu conseguir resolver essa função, que é uma função trigonométrica, eu vou precisar aí fazer uma simplificação com seno, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, só deixa eu aceitar mais um aluno na aula. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu sei que o seno de 7x dividido por 4x, ele pode ser simplificado, de modo que os números que eu tenho, tanto do seno, que está multiplicando x, quanto no meu denominador, eles saem, multiplicam o seno por fora, só que com qual condição? Que o número que está dentro do seno de x vire o meu denominador também. E aí eu vou ter 7/4 multiplicado por seno de 7x, dividido por 7x, que vai ser o mesmo 7x desse seno, tá? Então ficaria assim, ó, o limite de 7x dividido por 4x, quando x tende a 0, seria igual ao limite de 7/4, que é o que a gente fez aqui em cima, multiplicado por seno de 7x dividido por 7x. Isso é igual a 7/4 vezes o limite, porque 7/4 não está em função de x, ó, eu tiro ele do limite, 7/4 vezes o limite de seno de x sobre 7x quando x tende a 0. E aí eu vou ter 7/4 vezes 1, porque o seno de um número dividido por ele mesmo tende a ser 1. 7/4, perdão, vezes 1 é igual a 7/4 e manter a função trigonométrica. E aí também nós temos o limite exponencial fundamental. Devido à sua vasta aplicação, a função exponencial f de x, quando e elevado a x, é muito importante, seja o limite exponencial. Então, nós temos aí que o limite 1 mais 1 dividido por x, tudo isso elevado a x, quando o x tende ao infinito, é igual ao e. Nessa função, nós podemos fazer uma substituição quando x tende ao infinito. Então, eu vou começar com um número aí, por exemplo, 100. Quando o meu x é 100, a função f de x, que tende a e, ela vai ser quanto? Ela vai ser 2,7048, né? Que vai ser uma função que vai chegar próximo ao e, está tendendo a e. Lembra que o e é um número real, que nem o π também é um número real. O e, ele tem uma definição de número, então a gente vai chegar o mais próximo dele possível. Então, conforme eu vou aumentando o meu x, ó, eu vou colocar aqui, por exemplo, 1000, eu substituo o x por 1000, eu vou chegando mais próximo ao e, né? Aqui, 100.000, eu vou chegando mais próximo ao e, e assim infinitamente. Quanto mais eu coloco meu x tendendo ao infinito, mais eu me aproximo de e, porque a função tende a e.
E aí eu trouxe um exercício para vocês tentarem desenvolver. 5 minutinhos? Pode ser? Pessoal, tem alguém vivo aí? A gente tá respirando aí, tá difícil entender. Estou aqui com o cabelo. Ó, é normal ser difícil de entender. O ideal é que se você tem alguma dúvida, depois o bom do vídeo é que assim, você vai gravar o vídeo, vai estar lá na sua plataforma, você vai voltar, vai para frente, vai voltar, vai para frente, vai voltar, quantas vezes for necessário. Então, a vantagem da aula assim gravada é essa, você vai ter esse vídeo lá gravado para quando você tiver dúvida, você ir consultar o vídeo e matar a dúvida. Vou tentar, vou fazer isso mais tarde. É bem que é feriado amanhã, né? Não esqueçam de fazer o desafio nota máxima. E aí, galera, terminaram? Quem conseguiu fazer? Vocês não anotaram as coisas da aula, né? Deus está vendo. Dá -2. Vamos fazer conferência? Quem mais fez além do Gaspar? Vai ficar basicamente assim, ó. Lembra que a gente vai pegar a maior potência do denominador
e vai fazer a divisão em todos os números das duas funções, né? Então, eu vou fazer assim, ó, 2x ao quadrado dividido por x quadrado, menos 5x dividido por x quadrado, mais 1 dividido por x quadrado. Dividido toda essa fração por mais 4x ao quadrado dividido por x quadrado, mais 3x dividido por x quadrado, menos 7 dividido por x quadrado. E aí onde eu tenho o 2 e o 4, eu consigo cortar o x quadrado do numerador e do denominador, deixando 2 quartos. E todos os outros números que eu não tenho x quadrado no numerador, eu faço corte porque o número, quando ele tende ao infinito, divide pelo o denominador tendendo ao infinito, ele é zero. Então, eu tenho aqui que o limite de toda essa divisão de frações é 2 quartos, e eu posso resumir isso para meio, né? Fazer uma simplificação ainda para diminuir o número. E aí, mais um exercício, 5 minutinhos. Pessoal, vou me ausentar por 5 minutinhos, tá? Já venho, só um minuto.
Gente, isso é mais feio que o coronavírus. Ele entortar a rebimboca da parafuseta. Fala galera, voltei. Pessoal, esse daqui eu acabei não colocando a resolução no slide, mas eu gostaria que vocês fizessem comigo junto. Então, lembra quando a gente teve o exemplo do limite de uma função que tendia ao finito? Deixa eu ver se eu tenho aqui no... Esse daqui. Então, é a mesma regrinha, ó, só que esse daqui tendia ao infinito, só que é a mesma regra. Por quê? Para calcular limites no infinito, primeiro dividimos, quando ele tende ao infinito, primeiro dividimos o numerador e o denominador pela maior potência de x, que ocorre no denominador. No nosso caso, a maior potência do x é o x ao quadrado. Só um minutinho. É o x ao quadrado. Então, o x ao quadrado ele vai dividir todo mundo, tanto no numerador quanto no denominador, né? Então, voltando para esse exercício, como que ficaria? Acho que é melhor eu colocar no Paint aqui. Deixa eu ver, deixa eu encerrar esse compartilhamento. Espera aí, um minutinho. Opa, peraí. Área de trabalho. Aqui. Deixa eu tentar diminuir o Paint. Então, ficaria assim, ó. X ao cubo dividido por x quadrado, certo? Acho que não foi a melhor escolha que eu fiz, né? O Paint. Mais x quadrado dividido por x quadrado. Desculpa, é menos, né? Menos. Menos 2x por x quadrado. Tudo isso dividido x quadrado menos 3x menos 2, opa, mais 2. E tudo isso vai ser dividido por x quadrado. Só que aí, o que eu acabei de notar? Nesse caso, dessa função, olha eu resolvendo errado, ninguém me parou. O nosso x, ele não tende ao infinito. Ele vai tender a 2. Então, mesmo que eu divida todo mundo pelo x quadrado, eu não consigo zerar ninguém aqui. Vocês concordam comigo? Que eu não consigo zerar ninguém?
Porque o meu x não tende ao infinito, ele tende a 2. Então, vamos fazer assim, mais 5 minutinhos para vocês tentarem fazer a simplificação das frações. Eu cheguei ao resultado de 1. Tinha chegado também ao resultado de 1/3. Vou dar um spoiler, não vai funcionar fazendo o método da divisão do x², porque o x não tende ao infinito, ele tende a 2. Pessoal, vamos dar um intervalinho ou vocês querem direto? Eu Vai prefiro ir direto. Tá. Professor, Então, mais 5 minutinhos para vocês tentarem. Oi? Eu estava vendo aqui, usando essa regra aí de pegar o denominador e usar o x² no denominador para dividir tudo, também se pode fazer o inverso, né? Pegar o x² por evidência e multiplicar toda a sentença, né? Dá para O deixar x² fazer... Dá, porque você vai simplificar. x à terceira menos x² menos 2x. Também pode fazer isso, né? Sim. Pode ou não pode? Desculpa, eu não ouvi. Pode sim. Dá para fazer simplificação, sim. Dá para deixar em evidência. Só que o ruim é que lá no denominador, se você for deixar o x em evidência, você tem uma constante ali. Então, essa constante ela não entra na evidência, né? Eu vou concordar, porque eu realmente não entendi. Pessoal, eu vou parar só 5 minutinhos para tomar uma água, tá? Já volto. Tá bom.
Fala pessoal, voltei, tudo bem? Vocês estão aí? Ixi, cadê o pessoal? Tem alguém aí? Vocês estão me ouvindo? Fugimos todos. Ah, não, pode não. Estamos. Vamos lá. Fui jantar. Pessoal, estranho que eu deixei essa daí sem fazer resolução, come bola. Seguinte, eu tentei simplificar por x, mas lá no denominador eu tenho uma constante, né? Então não foi muito viável. Tentei fazer a simplificação por 2, não foi muito viável também, porque também ficava com uma outra equivalência de 0 por 0. Não sei se para vocês acontecia isso também. Aí, o que eu fiz? Dava para eu ficar abrindo a fórmula, fechando a fórmula, até eu descobrir como que chegou naquela situação do numerador e do denominador por fração. Mas aí eu vim no GeoGebra, que é um arquivo que eu tenho, um site que tem de matemática, e eu coloquei a fórmula, e eu percebi que o GeoGebra dava um número diferente do que eu estava imaginando. Aí eu falei, que estranho, né? Vou fazer uma tabela de aproximação, enquanto a gente estava tentando resolver. Aí, pela aproximação, eu consegui resolver. Então, o que eu sugiro para vocês? Façam uma tabelinha, e aí coloquem assim, ó, para x igual a 2,1, aí vocês vão diminuindo conforme decrescente para vocês verem como que é a tendência. Aí vocês vão fazer assim, ó, para x igual 2,01 e para x igual 2,001 e para x igual 2,0001. Vocês vão perceber que se vocês substituírem por esse esse número próximo a 2 vindo pela direita, vocês vão encontrar o limite dessa divisão de frações. Então, ficaria dessa divisão de funções, perdão. Ficaria mais claro dessa forma. Eu não sei se eu consigo mostrar isso em Excel. Eu acho que não dá para mostrar em Excel. Mas, quer ver? Deixa eu ver se faço um com vocês. Acho que eu vou tentar a calculadora mesmo, peraí. Todos enxergam a calculadora? Sim ou não? Sim. Beleza, eu vou fazer o seguinte, ó. Alguém não enxerga a calculadora? Eu não estou vendo. Só o Gaspar ou tem mais alguém que ainda não vê? Gaspar, você vê meu slide? Ficou tudo mudo, tudo escuro aqui, não estou vendo nada. Tá, eu vou resolver da seguinte maneira, ó, para aproximação. Assim, ó. Cadê a calculadora? Ó. Vou começar por 2,1, tá? Então, eu vou abrir o parênteses para lá no numerador. Abro o parênteses de novo, 2,1 elevado ao cubo. Fecho o parênteses, menos 2,1 elevado ao quadrado. Fecho parênteses, menos 2 vezes 2,1. Fecho parênteses, vou ter um numerador de aproximadamente 0,651. Então, eu vou anotar esse número, 0,651. É o número que eu tenho do denominador quando eu tenho x vindo pela direita para 2,1. Agora eu vou fazer o denominador. Então vai ficar assim, ó.
O x, que seria 2,1 ao quadrado, menos 3 vezes 2,1 mais 2. De denominador eu tenho 0,11. O meu numerador era 651, denominador 11. Eu vou ter aí um número aproximado de 5,92. Aí eu quero que vocês façam para x igual 2,01, x igual 2,001 e x igual 2,0001. E aí vocês vão ver para quando o limite dessas duas funções tende a 2, quanto que vale esse limite. Belezura? E encerramos. Pessoal, eu sei que tem muitas dúvidas de limite, mas eu sugiro que vocês deem uma folhada na apostila, vejam a pré-aula, pós-aula, para a gente dar sequência. Fechado? Dúvidas? Muitas, né? Dúvida até demais, mas eu vou dar uma olhada nos vídeos também na internet, que é capaz de dar uma ajudada também, Felipe. Olha, com as aulas, as videoaulas, dá para entender bastante. Aqui é bem conceitual. Esse desse limite que eu fui resolver agora, o probleminha dele era que, mesmo simplificando por 2, ele não dava certo. Se eu simplificasse por x, também não dava certo. Aí eu até brinquei aqui, tentei mexer na disposição das fórmulas, mas não tive muito sucesso. Aí eu falei, quer saber? Não está dando por essa alternativa, não estou conseguindo resolver, não consegui resolver pela divisão do x², porque ele não era infinito, ele é um número finito, vou fazer a aproximação pela direita. E aí eu cheguei no resultado. Cheguei no resultado e bati no resultado, deu certo. Aí na aula que vem eu conto para vocês qual que é o limite e vocês falam para mim se bateu. Beleza. Vou tentar resolver esse aqui, então. Belezura. Não esquecem de fazer a aproximação, a tabelinha de 2,1, 2,01, 2,001 e assim por diante para vocês chegarem próximo ao limite. Beleza, galera? Alguém tem mais alguma dúvida? Tudo tranquilo? Então, posso encerrar a aula de hoje? Entendi, mas não compreendi, mas pode encerrar a aula. Você não entendeu? O que você não entendeu, Carlos? Básico, quase tudo. Poxa, Carlos, aí você me quebra. Você assistiu a pré-aula? Assisti, não, tô brincando. Eu entendi um pouco, mas eu tô meio enrolado. Mas amanhã é feriado, eu vou aproveitar para dar uma liberada aqui na mente. Belezura, então. Então, pessoal, só para vocês não esquecerem, o que eu tenho de informativo do Covid é que a nossa aula está prevista para o dia 18/5, mas isso pode ser postergado dependendo da legislação do Taboão da Serra. O desafio nota máxima, eu vou pedir para que vocês façam, quem chegou aí depois, um pouquinho mais tarde, para que vocês deixem em dia esse desafio nota máxima, que são algumas pontuações que sobem para vocês, extras. E também tem a prova, eu tive uma questão que eu deixei sem correção lá no automático, então na B2 vocês vão ter 100 pontinhos diretos.
Vocês nem gostam de pontinho, né? Opa, claro que sim. Podia levar esse pontinho ao quadrado, né? Olha, aí não vale, hein? Não é justo. Bom, mas Não. beleza. Obrigado, Felipe. Bom feriado aí, bom fim de semana Nada. para você e para todos. Para você também. Até mais. Obrigado, Felipe. Até a próxima aula. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Deus aí, pessoal. Todo mundo fique com Amém. Deus. Um bom Amém, Gaspar. feriado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.